e bem-vindos a mais um episódio da nossa nova série, o EvisaCast. Aqui vai ser o nosso ponto de encontro para discutir temas relevantes sobre visitar, estudar, trabalhar e imigrar para o Canadá de uma forma leve e descontraída. Eu sou a Marilene Quintana, diretora operacional da Evisa Immigration, e hoje eu estou aqui com a Isabela Leão, que é a nossa consultora aqui também na Evisa, e nós vamos discutir o que esperar da imigração canadense para o ano de 2024. Bom, então vamos lá, né? Primeiramente, o Canadá mais do que nunca tem sido assim um destino preferido para a imigração, né? Seja de brasileiros, seja para qualquer pessoa ao redor do mundo. E com isso, a competitividade aumenta. Então, mesmo que o Canadá esteja mais do que nunca trazendo um número recorde de imigrantes para o Canadá, né, aceitando tanto um número recorde como imigrantes, como de estudantes, como de trabalhadores, ainda assim, o Canadá tem sido o destino preferido, inclusive sendo bem competitivo com outros destinos que são bem populares, né, como, por exemplo, Estados Unidos, UK e Austrália. Bom, então, o que significa o aumento da competitividade? Significa o aumento de requisitos. Então, vamos começar falando um pouquinho do que mudou recentemente na imigração, né? Então, Isabela, conta para o pessoal quais foram as principais mudanças que aconteceram no ano de 2023 e como isso tem impactado a imigração canadense. É engraçado pensar, né? Porque a gente fica escutando, né? O Canadá está aumentando as cotas de imigração. E isso é verdade. E aí vem as pessoas para consulta pensando, então tá fácil imigrar, né? Não necessariamente, né? Ainda assim é muito possível, como você mesmo falou, é um país que tem sido muito buscado porque a imigração é possível, né? Então, diferente de outros países onde as pessoas conseguem um visto de trabalho e ficam com esse status para sempre, o Canadá você consegue entrar como temporário e fazer essa transição para o permanente, né? Só que eu sempre brinco com isso, que o Canadá está de portas abertas? Está, mas existe uma catraca. E essa catraca está selecionando cada vez mais, né? E é isso que a gente tem visto, e entrando agora um pouco nas mudanças, um dos meios mais comuns de imigração é através do Express Entry, que no passado era muito mais fácil você fazer a imigração permanente direto do Brasil ou direto de qualquer outro país. Agora, ainda é possível, mas está mais difícil, né? Está mais competitivo. Por quê? Porque eles estão fechando o círculo. Então, criaram-se mais requisitos, né? Ainda existe as rodadas gerais, né? Para aquelas pessoas que têm uma boa qualificação de experiência de trabalho, de educação, bom nível de inglês, bom nível de francês, mas agora foram criadas as rodadas específicas para posições em demanda, né? Então, nós temos rodadas específicas para áreas de saúde, rodadas específicas para a área de transporte, o STEM, né, que é Science, Technology, Education and Mathematics. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Estou confundindo com o TIR. E do francês, né? Sim. E trades também. Também temos a rodada dos trades, que são mais voltadas aí para a área da construção civil, geralmente, né? Então, criaram-se listas de profissões em demanda para cada um desses streams. E quem tem experiência de trabalho, tirando de francês, né? Mas dessas outras. Para quem tem a experiência de trabalho nessas posições nos últimos, pelo menos 6 meses, nos últimos 3 anos, pode fazer parte dessas rodadas específicas, na qual a nota de corte está bem menor, né? Então, isso facilitou para certas pessoas, né, que têm posições específicas, que são consideradas demanda no Canadá, mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que depois dessas rodadas, a nota de corte das rodadas gerais aumentaram, né? Então ficou um pouquinho mais difícil para as pessoas que não estão inclusas nessas listas, né? O de francês a gente já tem visto que tem sido uma demanda, né? Muito, assim, a gente já viu que há um tempo atrás eles deram 50 pontos adicionais e agora foi dessas rodadas específicas até o momento foi a que mais teve rodadas, né? A gente já teve 3 rodadas para quem teve de francês, com a nota de corte muito baixa para aquelas pessoas que têm CLB 7 de francês, que é considerado um intermediário aí já da língua, né?
né? Sim. Então, a gente tem visto o Canadá fechando mais o círculo, né? Antes, a nota de corte, antes da pandemia, estava aí na casa dos 460, 470. Faz tempo que a gente não vê a pontuação geral chegar nesse valor, né? E a gente tava caindo ali por 480 quando vê, pum, aumentou tudo de novo, Sim, né? sim. Então, a gente cada vez mais tem que ser mais específico nas nossas estratégias, né, de imigração, para que as pessoas consigam finalmente chegar ali no gol final, que é a residência permanente. E uma coisa que é muito interessante ter em mente, né, que o método mais procurado de imigração sempre foi aplicar para o Express Entry, ouvir estudando e aplicar para o Express Entry, ouvir estudando e aplicar para um caminho provincial. E eu acho que as pessoas já confiavam muito que esse caminho ia existir e elas não se atentavam tanto ao planejamento antes de vir para o Canadá, antes de fazer o investimento da mudança, né? Tinha muito, vou estudar e depois vejo, né? Vou começar e quando eu estiver lá, quando eu completar 1 ano de trabalho, eu vejo como eu vou imigrar. Isso cada vez mais, né? Tem sido um tiro no pé. Tem sido um tiro no pé, tem sido perigoso, tem sido complicado. Então, cada vez mais, você tem que focar no planejamento, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, né, de quem quer imigrar direto do Brasil, a gente vai ter 2 análises para fazer, né? De uma posição que está na lista de demanda, a gente vai ter uma análise específica das suas chances, dependendo da ocupação que você está. De uma posição que não está na lista de demanda, muito provavelmente você vai precisar do francês, né? Se você não está na lista de demanda e quer considerar um caminho através do Express Entry, vai precisar do francês. Ou você vai ter que estar aberto para outros caminhos de imigração, né? Como, por exemplo, o Startup Visa, o caminho de empreendedor, que é um caminho super acessível, super interessante e ainda muito pouco explorado por brasileiros, né? Então, a gente pode falar mais sobre isso também. Se você é das ocupações específicas, poxa, tem bastante oportunidades, né? Então, da área de saúde, da área de engenharia, a gente percebe que o patamar de pontuação ainda é acessível. Claro que ainda vai exigir um inglês muito bom, se você só tem o inglês ou o francês, né? Mas ainda é acessível, assim, uma faixa de 460 pontos, ou seja, perto ali do patamar antes da pandemia, né? Agora, se você é das áreas de trades, né, que é a área de construção, algumas áreas técnicas ali de instalação de serviços para construção de forma geral, se você é da área de agricultura, né, se você é da área de transportes e sua posição está nas listas das posições em demanda, está mais facilitado. Bem facilitado, né? A nota de corte está bem baixa, bem baixa. O que é muito legal, porque assim, o Canadá precisa desses profissionais e antes era quase impossível fazer essa transição se não fosse para um programa provincial, porque a pontuação do Express Entry era muito alta, né? E o legal dessa estratégia é que só exige 6 meses de experiência nos últimos 3 anos. Então, de repente, se você não está disposto a fazer um processo via Express Entry, por exemplo, com o francês, estudando francês, e você é de uma posição que não está na lista, de repente considerar, poxa, eu vou, dentro do meu planejamento, considerar adquirir essa experiência de 6 meses em uma das áreas de trades, porque tem ali algumas opções que não exigem um custo específico para você adquirir essa experiência. Então, pode ser também uma parte do planejamento, né, da estratégia, fazer essa mudança, né, ou focar no francês, ou focar numa das experiências em demanda, né, que vai ser um diferencial competitivo, até porque o patamar de pontuação é muito baixo, né, então a gente fala, por exemplo, do pessoal que entrou na área de trades, a pontuação foi 388 pontos, né? O pessoal que entrou na área de transportes, a gente não teve muitos draws até agora, mas a pontuação também foi 435, bem mais acessível, né? E a gente teve a rodada de Agriculture em Agri-Food Occupations de 354 pontos. É muito baixo. É muito baixo, assim, né? Então, se você sabe ali como funciona a distribuição de pontos, é um caminho acessível. Para ter uma comparação, né, as rodadas gerais estão ali na casa dos 500 pontos. Né? Exatamente. Ou 400 e poucão. Então, para você ver a diferença que faz, né, de uma ou outra. Do outro lado, a gente teve do STEM, que foi a 486, que ainda foi muito alta, foi uma surpresa, né? Mas até o momento só teve uma rodada. E, então, eu sempre falo para os meus clientes que são da área, olha,
eu acho que a tendência ainda é melhorar, porque você já não está mais competindo com um grupo grande de todas as posições, você está competindo só com aquelas posições específicas, né? Então, ainda, eu acho que a tendência ainda é baixar bastante, né? Quando a gente olha, por exemplo, a primeira rodada do francês, ela foi mais alta, estava ali 435, se eu não me engano, e aí caiu já para baixo de 400 na segunda. 375, né? Exatamente. Mesma coisa com a de saúde. Com a de saúde também. Também caiu bastante de uma rodada para outra. Então é isso, mesmo que algumas rodadas ainda estejam altas, como agora a competitividade é menor para esse grupo, a tendência é que a pontuação caia mais rápido. Exatamente. Assim, a gente percebeu, por exemplo, uma queda de mais de 10 pontos entre uma rodada e outra, simplesmente porque o pool, né, de candidatos daquela posição, daquela lista específica é muito menor, né? Mas, assim, de novo, né, você precisa saber exatamente o que você precisa fazer, para onde você vai, qual vai ser o seu caminho, porque não dá mais para considerar vou planejar depois, vou fazer o investimento e depois eu vou ver. A gente vê muito, muito isso, né, de pessoas que chegam aqui e enfim, o mundo do Canadá vai consumindo, né, começa a trabalhar, não consegue ter mais tempo, não vê aquilo. A vida vai levando, né, e quando vê, o seu visto está vencendo e agora o que eu faço? Exatamente. E às vezes a gente vê, né, por exemplo, que a pessoa perdeu oportunidades por não tomar essa decisão antes, né. Eu acabei de ter uma consulta, por exemplo, com uma pessoa que falou assim, poxa, e se eu esperar um ano para eu ter experiência de trabalho? A gente falou assim, mesmo esperando um ano, na sua posição, no seu perfil, você não vai conseguir emigrar pelo Express Entry Canadian Experience Class. Seu caminho é efetivamente através do programa provincial. E você já qualifica agora, né? Então, realmente, não vai fazer diferença nenhuma esperar um ano. Pelo contrário, né? Quando você espera, você entra no risco. Tá perdendo ponto de idade, né? E não só isso, né? Pode ser que alguma coisa mude. E aí você pode qualificar agora e daqui um ano pode ser que não qualifique mais, né? Então, de novo, assim, super importante estar atento a todas essas mudanças, né? Entender que aquele caminho ali que todo mundo fala, que tem um monte de influencer falando no YouTube, foi esse o caminho que eu fiz, não é um caminho mais tão acessível de forma direta. Precisa ser planejado com muito cuidado, né? Então, acho que esse é uma grande mensagem das mudanças, né? Falando aí das mudanças também, né? Então, eu quero voltar um pouquinho e falar que o Canadá estipulou que a imigração, né, o futuro da imigração, ia ter foco em 4 pilares, né? A imigração específica para quem tem francês, né? Então, uma facilitação para quem tem francês e tem interesse de residir outside Quebec, né? Porque o Canadá quer aumentar o bilinguismo, né? Quer aumentar o número de pessoas que falam francês fora de Quebec. O requisito, né, na verdade, de focar em ocupações em demanda, né, com o objetivo de atrair pessoas não só altamente qualificadas, mas altamente qualificadas que vão suprir uma necessidade local do Canadá, né, de determinadas profissões que estão em falta, né? Então aí é que entra a seleção, por exemplo, dessas áreas de Health, STEM, né, Science, Technology, Engineering, Math, Transportation, Trades e Agriculture, né? E apesar dessa lista, né, ser específica, tem alguns nós ali perdidos no meio dessa lista. Eu vou dar um exemplo aqui. Na lista de Agriculture tem açougueiro, que na verdade não é bem na lista de Agriculture, né? É ali a lista de serviços. Então, meat cutter, né, o açougueiro, tá na lista de demanda, né? Transportations, né, tem o gerente de logística, tem o Transportation Manager, né? E tem também o Truck Driver, que virou Skilled Worker e o motorista de caminhão tá na lista também. Na lista de Health tem Education Counselor. Então, o pessoal que trabalha ali, de repente, na parte educacional, pode ter um caminho na lista de Health. Então, assim, realmente tem que fazer o planejamento, não descartar a sua possibilidade sem antes olhar atentivamente para a lista, entender realmente se não tem ali um viés que a gente pode encaixar dentro da sua experiência profissional, né? Bom, voltando aqui, né? Faltando dos 4 pilares. Né? A gente falou da lista de ocupações em demanda, e aí tem 2 pilares que ainda não foram implementados. Então, quando a gente fala do futuro da imigração canadense, a gente tem que estar pensando nesses 2 pilares. Tem sido muito falado e esperado por muitos, né, que Sempre pergunto. A transição, a facilitação de quem vai fazer a transição da residência temporária para a residência permanente, né? Então, o governo prometeu facilitar essa transição.
Muitas pessoas acharam que ia ser o retorno ali do Peer-to-Peer Pathway, né? O Peer-to-Peer foi um programa que abriram em 2021. 2021. Né? E foi um programa milagroso, né? Para muitas pessoas que não qualificaram para nada passaram a qualificar. E desde então existe essa promessa de que vai voltar, O governo já falou no passado, né? Sim. Até agora a gente está esperando. A gente sabe que se voltar não vai ser do mesmo jeito, né? Sim. Porque a gente vive um momento muito diferente do que a gente vivia na época, né? A pandemia, fronteiras fechadas e tal. Então a gente sabe que não vai ser fácil, que nem foi no passado. Sim. Mas é isso, o governo ele ainda quer reter as pessoas que vêm para estudar, as pessoas que entraram para trabalhar. Então existe essa promessa de facilitação aí de quem está com visto de estudo, de quem está com visto de trabalho, para fazer a transição aí para residência permanente. Não sabemos como vai ser, mas tudo indica que será um stream específico também do Express Entry, né? Sim, ou um stream específico, uma pontuação adicional, né? Mas assim, vai acontecer e a gente tá agora prevendo que vai acontecer logo em 2024, né? Então essa é uma previsão já bem interessante para acalmar o coraçãozinho de vocês, né? E a segunda, na verdade a última, né? A quarta previsão é a regionalização, né? Então o Canadá recebe o maior número de imigrantes nos principais centros, né? Então, Toronto e região metropolitana de Toronto, Vancouver e região metropolitana de Vancouver. E o Canadá quer, com a imigração, promover o crescimento do país, né? O aumento ali da atividade econômica das áreas mais afastadas dos grandes centros, né? E é por isso que o Canadá quer priorizar a regionalização. Não existe isso ainda no Express Entry, a gente percebeu esse movimento nos programas provinciais, né? Sim, as províncias têm bastante isso. As províncias implementaram ali, né, seleção específica ou pontuação adicional para quem está em determinadas regiões, e ainda não aconteceu aí no programa federal, e a gente está esperando que de repente venha alguma mudança, de repente ou você indicar a região que você está, ou que você tem interesse. Ou de repente quem já estudou, quem já trabalhou em certas áreas. E de repente ser uma facilitação. Então, se você está fazendo o seu planejamento, pode ser interessante olhar para as opções fora dos grandes centros, né? Então, é claro que é mais competitivo. Se a gente for pensar, por exemplo, estudar fora dos grandes centros, tem muito menos escolas, tem muito menos opções de cursos, né? Porque as escolas ficaram focadas aonde os imigrantes queriam vir, né? Então, se você quer estudar na região metropolitana de Vancouver, na região metropolitana de Toronto, tem muitas opções de cursos, e escolas e programas, né? Agora, se você vai para uma região específica, às vezes tem 1, 2 universidades que você vai ter de opção, né? Então, a demanda é isso que a gente vê nas províncias do Atlântico, né? Sim. Quando surgiu o AIP, que é um programa que ele é apenas de requisitos e não de pontos, e os requisitos são muito simples, houve essa procura gigantesca dos estudantes querendo se matricular nos colleges, mas são províncias pequenas com um college público, né? Sim. Cada uma delas. E colleges pequenos, que começavam poucas vezes ao ano, as aulas. Então, conseguir matrícula nesses colleges é muito difícil, e por causa dessa competitividade. E acontece com Sim. o resto do Canadá também, nessas outras cidades menores. Mas é justamente isso, ao meu ponto de vista, que o governo quer, né? Ele quer espalhar essas pessoas justamente para crescer, para desenvolver essas cidades que hoje não tem muita, que a economia não gira muito ali, justamente por não ter muitas pessoas, né? Sim. Então, o Canadá é um país gigantesco, maior que o Brasil em território, mas a população, ela está localizada ali, como a Marilene falou, nas grandes cidades, né? Então, eles precisam espalhar aí essas pessoas ao redor do país para desenvolver, né? Sim. Então, é justamente essa a intenção. E nada mais do que usar os imigrantes para fazer isso. Com certeza. E agora tem a febre de Alberta também, né? Todo mundo quer ir para Alberta. É uma ótima província, sem sombra de dúvidas. É claro que eu não troco Vancouver por nada. Eu também não, eu sou puxa-saco de Vancouver. Mas Alberta é uma província muito legal e muita gente querendo ir para Calgary. Calgary é uma cidade grande, gente. Então, existem sim opções dentro de Alberta, mas existe também a questão de não ter muitos colleges e universidades disponíveis, com vagas mais limitadas, né? Então, mas tem um programa regional também, enfim, né? Tem que realmente planejar com bastante cuidado antes de tomar a decisão para onde vir, se o seu caminho, se o seu planejamento envolve vir como residente temporário para fazer a transição de residência permanente. Mas estamos esperando novidades aí, né? Do governo implementar mais facilitações, né? Nesse momento a gente vê assim uma série de medidas provisórias, na verdade, né? Porque enquanto eles não implementam, eles não
não quiseram abrir mão das pessoas que estavam aqui estudando e trabalhando, né? Então, teve diversas facilitações para que as pessoas ficassem aqui, né? Então, a gente teve a extensão do Post-Graduation Work Permit. Exato. Aconteceu essa medida 3 vezes já, né? E quem sabe ano que vem também, espero que sim, né? Então, acho que a pandemia afetou muito isso, afetou muitos dos estudantes que haviam se graduado, porque as empresas fecharam, né? Tudo fechou, e aí os estudantes não conseguiam trabalho, e quando veio o visto estava vencendo e a pessoa ainda não conseguiu imigrar. E, ao mesmo tempo, quando as empresas voltaram, muita gente já tinha ido embora, e houve, então, as empresas começaram a ter real dificuldade de contratar, né? Porque não tinha gente aí para suprir essa demanda. Então, a gente viu o governo facilitando essas medidas de trabalhadores. Então, houve a extensão do PGWP, né? Para quem não sabe, o PGWP é o Post Graduation Work Permit, é aquele visto de trabalho para quem estudou no Canadá em determinadas instituições, né? Então, eles estenderam por 18 meses, já 3 vezes. Acredito que devam estender de novo. Teve também a medida de facilitar o Work Permit para cônjuges e filhos dependentes, né? Daquelas pessoas que já estão no Canadá com Work Permit, que já tem uma oferta de trabalho. Então, antes era para quem tinha uma oferta de trabalho numa posição skilled, né? Aí o cônjuge poderia ter direito ao Work Permit, e não existia para o filho dependente, né? Então, o filho dependente que já tinha a idade de trabalhar, não poderia aplicar. Só poderia aplicar para o visto de estudos, né? Se tivesse a idade de estudo, mas existia aquele limbo, né? A pessoa graduou no high school e fica aqui agora no Canadá como, né? Ou era visitor, ou ia para um programa de estudos independente, como né? Estudante internacional, como né? Estudante internacional, e aí pagando valor caro para International Student, né? E aí fizeram essa medida temporária também, facilitando, né? E agora, quem tem uma oferta numa posição semi-skilled, o cônjuge também passou a ter direito ao visto de trabalho. E o filho também, E o filho também, né? Então, essa medida aí, com certeza, ajudou bastante as pessoas, né? Com certeza. E essas medidas provisórias demonstram, né, que o Canadá realmente precisa de imigrantes, precisa de trabalhadores, né? Os estudantes são importantes para a economia do Canadá, então, assim, é um caminho acessível, só precisa de maior planejamento para você realmente não passar pelo período de estudos, de Post-Graduation Work Permit e se ver numa situação que você não consegue fazer essa transição, né? Então, sabendo exatamente o que você precisa fazer para poder, enfim, alcançar os seus objetivos, né? E aí, falando um pouquinho das mudanças, né? Então, a gente falou um pouquinho das mudanças do Express Entry, né? O Express Entry se tornando mais competitivo, isso também tem um reflexo nos programas provinciais, que também se tornam mais competitivos, né? Então, se as pessoas não conseguem acesso à imigração através dos programas federais, elas vão para o programa provincial, aumenta a competitividade do programa provincial. Alguns programas provinciais, né, a maioria deles hoje é de pontos também, não é só de qualificação, é de pontos, então se tornou mais competitivo. A gente vê isso muito em Ontário, a gente vê isso muito em BC também, né? Enfim, e também Alberta, né, que antes tinha uma política um pouco mais aberta e agora também tem ali prioridades, etc, né? Então, assim, a gente começa a ver como as províncias vão se movimentando para responder esse aumento da demanda, né? Ou seja, vou ser um pouquinho mais seletivo, né? Já que eu tenho poder de escolha, já que eu tenho opção de escolha, vou escolher mais. Quando não se tem a opção de escolha, se escolhe menos, né? Então, esse é um ponto que tem afetado a imigração. Resumo da ópera, planejamento, super importante. Mais do que nunca. E mais do que isso também o early planejamento, né? O planejamento no momento inicial, o planejamento logo no começo do seu plano, para você saber o que fazer, como fazer, quando fazer, para já se preparar desde o começo, né? Se você tiver que aprender inglês, se você tiver que aprender o francês, né? Dá para aprender. Às vezes você pode take it easy, né? Se você fizer isso com time, se você decidir que o francês vai ser essencial para o seu plano de imigração, e seu visto está vencendo, já virou um nightmare, né? Então, pensar em tudo isso. E olhar para opções diferentes de imigração, né? Sair ali do modelo de que 90% das pessoas, se você conversar, que estão aqui no Canadá, emigraram dentro de um modelo específico, não é um processo, um caminho fits all, né? E cada vez mais essa diversificação é importante, né? Exatamente. A gente tem visto clientes, né, da base já, que estão tendo que mudar de província, porque o visto já está vencendo e não conseguiram
a pontuação. Em migrar pelo caminho tradicional de college, mas, né, Work Experience in Canada, Canadian Experience Class. Sim. Né? Então, isso tem sido cada vez mais comum, inclusive, como você mesmo disse, os programas provinciais têm ficado mais competitivos também, o que nos faz focar, se a pessoa está vindo para o programa de estudo, a vir para determinadas províncias, né? Então, a maioria dos meus clientes agora falam assim, Ontário não vai para Ontário, né? Porque Ontário está muito seletivo. Mas depende, né? Ontário é muito seletivo, porém, se você é de saúde, se você é de tecnologia, se você é de trades, né? Trades se é uma pessoa que não é de tecnologia, não é de trades e não é de health, eu falo, vamos escolher outra província, né? Porque Ontário está bem focado nessas áreas. Tem o French, tem o In Demand, então really depende, né? Tem mesmo tantas o In Demand opções. tá mais difícil, né? O Demand tá mais difícil. ter mais rodadas, né? Ou antes não era rodada, antes era quando o sistema abria, sim, né? Sim. Agora tá tendo pouquíssimos. Então até o programa o nome do programa chama In Demand, até esse programa tá mais difícil. Tá um pouquinho mais restrito. Faz mais de um ano que o Ontário não faz rodada geral pro Foreign Workers, né? Sim, então eles só têm chamado Trades, Health e Tech, né? Sim. Então é isso, tem que ter um planejamento até mesmo no programa de estudo na hora de escolher a província, porque o círculo tá fechando e tá ficando cada vez mais específico. Com certeza. Bom, e a gente pode falar um pouquinho também, né, do que tá acontecendo no mundo, ou que já aconteceu no mundo e como isso, né, afetou ou vai afetar a imigração, né? Então, falando, por exemplo, primeiro, né, pandemia, que já é um assunto velho, digamos assim, mas eu acho que tem várias mudanças positivas que a gente pode dizer aí que a pandemia trouxe para o programa de imigração do Canadá, né? Então, primeiro, a modernização. A gente tinha muitos processos que ainda eram paper-based, né? Ou seja, a gente tinha que fazer aquela pilha de papel e mandar para o governo via correio. Ou às vezes fax, né, gente? Por incrível que pareça, no Canadá se usa fax ainda. O pessoal de menos de 30 anos não sabe nem do que a gente tá falando, você sabe disso? É verdade, mas no Canadá, por algum motivo, a galera ainda usa fax. Enfim, agora tá parando, né? Agora a gente começa a ver que os processos estão, né, por conta da pandemia, né, e a dificuldade que as pessoas tinham de ir para um warehouse, manusear papel, que de repente poderia colocar em risco, né, a saúde desses profissionais, dessas pessoas, eles modernizaram. Então, mesmo aplicações paper, né, tem agora um portal específico para você fazer a aplicação. Então, isso é muito legal, né? A modernização. Teve outros processos também que se modernizaram, como, por exemplo, Electronic Landing. Então, para quem está aqui no Canadá, não precisa mais mandar passaporte, voltar, ir para a borda, né? Tem a questão da cidadania, né? E aí, não sei se essa modernização é uma coisa boa, né? Porque antes da pandemia, todas as cerimônias para a cidadania canadense eram presenciais. E eu tive a minha presencial, nem existia virtual na época. É um momento muito marcante. É claro que online, virtual também é um momento muito marcante, mas assim, pra mim foi muito emocionante. A Isa tirou sorte grande, gente. A Isa pode contar um pouquinho da experiência dela, porque ela se tornou cidadã, né, depois da pandemia, mas ela foi selecionada por uma cerimônia comemorativa. Exatamente, eu tive sorte, porque enquanto todo mundo estava tendo a cerimônia de forma online, a minha foi presencial e foi no dia do Canada Day, né, que é um feriado, né, importante aqui no Canadá. E foi sensacional, foi muito lindo, eu realmente tive muita sorte de celebrar presencialmente, né? Uhum. E num dia tão especial. Foi muito legal. Com certeza. Mas é claro que, apesar de ser virtual e assim, não é talvez tão impactante em termos de experiência do que é presencial, a vantagem é que é mais rápido, né? Os processos de cidadania também têm finalizado com maior velocidade por conta dessa possibilidade de fazer virtual, né? Então, a pandemia teve ali as suas mazelas, né? Claro, de atraso nos processamentos. Então, a gente teve processos que demoraram uma eternidade, demoraram muito mais. Ainda existe reflexo, né? Uhum. Então, existem ainda processos que estão com tempo absurdo de processamento. Então, existem casos que o Acknowledgement of Receipt, que é o file number, demora muito mais do que 3 meses, que era o que a gente tinha antes da pandemia. Chegou um ponto que estava demorando 1 ano, né, para receber o AOR. Sim. Eu ainda tenho um ou outro que está atrasado, assim, mais de 1 ano esperando o AOR, né, e, enfim, a resposta do IRCC ainda é atraso por conta da pandemia, a gente ainda não tem
o processo ali, né, ajustado 100%, tem processos como até o Startup Visa, que antes da pandemia, o tempo de processamento era de 12 a 16 meses, agora se você olha no site, tá ali 36, 37 meses. A realidade tem sido 2 anos e pouquinho, né, então é isso que a gente tem visto na prática, mas assim, no site, né, ou seja, tem ainda alguns processos que efetivamente estão levando esse tempo, self-employed também aumenta bastante o tempo de processamento, né? Então assim, tem ali os impactos negativos, né, mas também tem os impactos positivos em relação à modernização, e que a gente sabe que aos poucos, né, passado esse digamos assim, esse backlog que está ali stuck, exato, né, muito provavelmente a gente vai caminhar cada vez mais para um tempo de processamento mais rápido, exato, né? Eu acho que os impactos negativos, eles foram por um certo período de tempo, a gente ainda vive alguns casos, mas eles, né, vão ficar no passado. Sim. E os impactos positivos, eles vão permanecer. Lasting, exatamente. Então, pensar pelo lado positivo. Sim, olhar sempre o copo meio cheio é super importante, principalmente quando se fala de imigração, né? Com tantos desafios, você tem que olhar o prêmio no final, né? Porque no final tudo vale a pena, com certeza. Bom, mas falando de umas notícias mais recentes, né? Então, assim, primeira notícia aí é um pequeno conflito de relações entre Índia e Canadá, né? Como isso impacta a imigração? Bom, a Índia é dos principais países que mandam estudantes e imigrantes para o Canadá. Tá? É um país que tem, assim, se a gente for olhar, por exemplo, o número de estudantes, né, dos mais de 800 mil novos estudantes que entraram no Canadá em 2022, assim, mais de 300 mil vêm da Índia. Né? É um número muito, muito, muito grande, né? Então, é o primeiro colocado tanto ali de imigração como de estudos. E aí acontece esse conflito. Como isso impacta a imigração aí nos próximos meses, na sua opinião, Isa? Eu acho que, de novo, olhando o copo meio cheio, né? Pensando na imigração permanente, eu acho que isso pode ser benéfico, né? Porque, como a gente falou, o problema do Express Entry e de outros problemas é a competitividade, né? Quanto mais gente aplicando, mais difícil fica. E se a gente tem, né, essa barreira aí entre Canadá e Índia, e a gente sabe que a maioria dos imigrantes estão vindo de lá e que agora vai ficar mais difícil para eles, isso significa que talvez fique menos competitivo para as outras pessoas aplicando. Ou seja, temos ali, né, uma esperança, uma possibilidade de que esse conflito não vai ser negativo, né? Não é um conflito de guerra, né? É negativo para quem é da Índia. É negativo para quem é da Índia. Definitivamente positivo para brasileiros e outras nacionalidades, né? Então a gente, para falar a verdade, acha que pode ser sim importante para esse momento, para até equilibrar ali, né, os níveis de imigração e se tornar de certa forma mais fair para outras nacionalidades, né? Porque, enfim, hoje eles são a maioria, eles têm ali, acho que todo o processo de education deles, né, todo o sistema educacional deles em inglês, então facilita também eles saírem ali na frente em relação a alguns pontos, né, então isso pode ser boa notícia, né, e de uma certa forma que não é às custas ali de uma guerra, alguma coisa assim. Mas já que falamos de guerra, infelizmente teve um episódio agora recentemente entre Israel e a Palestina, né? E aí, para quem tá ligado às notícias de imigração, etc., a gente sabe que quando teve ali um conflito com a Síria, quando teve o conflito do Afeganistão, por exemplo, né, quando teve a situação de o início de uma revolução ali no Irã, o governo criou medidas específicas para ajudar as pessoas que gostariam... A Ucrânia também, é verdade, né? Que gostariam de sair daquela situação e vir para o Canadá, né? E com isso, assim, o governo não contrata novos oficiais só para fazer uma força-tarefa para ajudar um momento, né? Assim, um número de pessoas que precisa daquela ajuda. O que ele faz? Ele redistribui, ele tira as pessoas de uma ilha de atendimento e coloca ali, né? Exatamente. Então, a gente estava feliz ali, né, que a imigração da Ucrânia já tinha se estabelecido, não tinha mais tantas pessoas vindo, eles estenderam a
a política, mas a gente sabe que quem tinha que vir já veio. Afeganistão a mesma coisa, né? Então, a gente, antes, tentando contato ali com a IRCC, por exemplo, a gente recebia... Impossível. Não é possível falar com o atendente, ou não é possível, você vai ter atraso na sua resposta porque nós estamos priorizando os casos do Afeganistão, né? E a gente agora não tem mais essa resposta, né? Então, a gente estava feliz que, opa, agora as coisas vão começar a voltar ao normal, né? E aí acontece isso. Então, a gente está esperando, né, esse conflito Israel é muito recente ainda, então ainda não houve nenhum comunicado específico da imigração em relação a isso, mas é muito possível que venha uma medida aí para facilitar vistos, né? Sim. E aí é o que provavelmente vai acontecer, vai tirar um grupo de oficiais, né, processando certos tipos de aplicação para priorizar, e aí pode ser que a gente veja, assim, um atraso, né, em outros processamentos, em outros atendimentos. Então temos aí, né, um conflito de relações que pode impactar positivamente a imigração de outras nacionalidades e um conflito, infelizmente, muito aí próximo a uma possível guerra entre os dois países, né, que pode inclusive trazer outros países, né, para essa guerra, que pode também influenciar em medidas provisórias para ajudar as pessoas que querem sair dessa situação, né, fugir dessa situação, não estar envolvido, sair da zona de risco. A gente precisa pensar de forma humanitária, né, e pensar, poxa, é mais importante que essa pessoa sobreviva e saia daquela situação de guerra, né? Um civil, uma pessoa que não tem nada a ver com a briga entre os dois países, não tomou essa decisão de bombardear ninguém, né? Que quer simplesmente viver com a sua família, né? De ter essa opção de vir para o Canadá, mas isso pode gerar atrasos aí com os processos de forma geral, né? Eu acho que a gente cobriu bastante aí do que mudou, do que está acontecendo, né? Da importância do planejamento, já que aquele caminho que é conhecido, que as pessoas já automaticamente contavam, não ser mais exatamente esse, né? E agora a gente pode falar um pouquinho, assim, do que fazer, né? Para se preparar melhor, para poder... quais opções considerar, né? Eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho mais assim do tipo, ok, entendi tudo que vai impactar, mas o que fazer para facilitar ou para ter mais chances de imigrar em 2024, né? Eu acho que primeiro é estar aberto para outras opções, né, de processos. Você mencionou ali no comecinho o Startup Visa, né, que é uma opção, é um programa fácil, digamos assim, né? São requisitos simples, também não é pontos, né? Então, a gente repara que a maioria dos programas, além de você ter que cumprir requisitos, você também precisa chegar a uma certa pontuação. O startup não é assim, né? Então, é uma ótima opção e muitas pessoas nem conhecem ou simplesmente descartam logo de cara, né? Pensar, de repente, para as pessoas que já estão aqui buscando a melhoria da pontuação, que já têm um bom relacionamento com o empregador, por exemplo, chegar a considerar a opção do LMIA para o PR, né? Porque é um LMIA que não precisa pagar a fee, né? A government fee. Exatamente. Então, geralmente os empregadores, eles ficam meio receosos assim com o LMIA, porque eles falam assim, não, só de government fees é $1,000, né? E aí quando você fala assim, não, peraí, não vai precisar, né? Uma questão de ter uma conversa para poder aumentar a pontuação. O LMIA, por exemplo, pode ajudar com pelo menos 50 pontos. Né, exatamente. Express Entry. Então, é uma opção também. Sim. E, de novo, acho que a gente está batendo nessa tecla, mas é muito importante fazer a estratégia específica para o seu perfil. E isso sempre foi, né? Isso sempre foi uma recomendação, mas mais do que nunca, porque, de novo, aquele caminho tradicional que muitas vezes dava certo para todo mundo, de estudo e trabalho, Express Entry, hoje em dia não tá tão simples assim. A gente tem muitos clientes parados ali na piscina de candidatos do Express Entry que estudaram, que trabalharam, que estão completando 3 anos já de trabalho no Canadá, que já atingiram o CLB 9 no inglês e mesmo assim não estão conseguindo. Né? Então, é estar aberto a outras possibilidades e atento ao planejamento específico. Principalmente porque a imigração, ela não é uma linha reta. Daqui a pouco, tudo que a gente falou aqui, amanhã mudou. Né? Então, precisa estar atento aí às medidas temporárias, às trocas nos programas, né? E se atentar na estratégia específica de acordo com o seu perfil.
Eu vou falar até um pouquinho mais sobre o Startup Visa, porque é um programa que as pessoas têm tanto preconceito e elas nem consideram como opção, né? E para falar a verdade, assim, a maioria das empresas do mercado também não tem experiência para poder ajudar as pessoas. É por isso que, assim, dependendo com o profissional, com a empresa que você escolher para te ajudar, eles vão bater na tecla do caminho que eles conhecem, que é o caminho que tá ali, né? Express Entry, Estudos Express Entry, Canadian Experience Class e PR, né? Ou até um provincial. Mas, assim, o Startup Visa é um programa muito bacana, muito acessível. Ele permite a imigração do Brasil e ele é o único programa de imigração que permite que você venha com visto de trabalho, não só você, mas seu esposo, sua esposa, venha com visto de trabalho aberto. Se você tiver um menor dependente em idade de trabalho, vem com visto de trabalho também, né? Se for em idade de estudos, vem com visto de estudos para estudar na escola gratuitamente, ou seja, você vai vir de forma temporária para o Canadá e aguardar aqui o processamento da sua residência permanente. Então, você já aplica para o PR, por exemplo, do Brasil, né? E aí você aplica para residência temporária para você começar a construir a sua vida já aqui no Canadá, enquanto você aguarda para o PR, né? E aí, por exemplo, não exige um alto nível de idioma. O CLB que é exigido para o inglês ou francês é 5. É um nível pré-intermediário, né? Não exige idade, né? Então, eu tive um cliente que foi aprovado para o Startup Visa, que ele tem 65 anos. É uma ótima opção, aposentado, fez o processo para os filhos poderem estudar aqui no Canadá, né, de forma com um estudante doméstico, então super interessante. Não exige uma experiência específica como empreendedor, você não precisa ser um empreendedor no Brasil, você não precisa ser um empresário com experiência em senior management, experiência em ser dono de empresa, né, você não precisa de uma formação específica ou até de experiência específica, você só precisa ser um entusiasta que está ali engajado em desenvolver uma ideia inovadora, né? E, na verdade, um ponto bem interessante também é que, diferente dos processos de entrepreneur, que exigem um valor muito alto de investimento, Sim. O startup não tem, né? Assim, precisa ter o proof of funds, mas não um valor, por exemplo, você precisa investir $100 mil, né? Sim. Não, você precisa ter a ideia e elaborar, né, durante o processo, né, com o apoio da incubadora, essa ideia, né, tirar ela do papel, digamos assim, né, no processo, né. Sim. Mas não existe esse investimento específico, né, de que muitos programas provinciais para entrepreneur exigem um mínimo ali que você precisa investir, e geralmente esse mínimo é muito alto. Sim. Né? Então, o interessante do startup é isso também. O startup, as incubadoras, né, a gente tem parceria com diversas incubadoras, e as incubadoras têm um custo, né, quando elas aceitam aquele empresário, né, aquele empresário aspirante, aquela ideia, para que eles incubem e ajudem aquela ideia a se desenvolver no Canadá, tem um custo. Mas esse custo é até mais barato que alguns colleges, dependendo da incubadora, né? E a gente tem várias parcerias interessantes que podem facilitar esse processo. E assim, né, a gente vê muitos casos também que as pessoas, quando decidem vir para o Canadá, elas querem fazer isso em conjunto. Tem ali um irmão, tem ali um grande amigo, né, 1, 2, 3 pessoas, 3 famílias, considerando essa estratégia de se mudar para o Canadá, né? Porque tudo que a gente faz junto é mais tranquilo, né? Quando a gente tem o suporte emocional ali, né? O nosso support system, com certeza, todo mundo que imigrar, né, puder trazer alguém, etc., é sempre melhor, né? Sempre facilita essa transição. Mas o Startup Visa de cara já dá essa possibilidade, porque um negócio, uma ideia, uma proposta, você já pode ter até 5 sócios, ou seja, 5 famílias que vão imigrar. Imigrando no mesmo... Baseado naquela ideia, né? Claro, né, que você tem que estar ali dedicado para desenvolver aquela ideia. A empresa não precisa ter sucesso, garantia de sucesso. A empresa não precisa dar certo, né? Esse é outro preconceito em relação à startup, mas assim, você precisa estar trabalhando, né? Então a ideia que o governo tinha era meio que Steve Jobs, Bill Gates, né? Que era assim, jovens que tinham uma ideia sem experiência nenhuma, dropout da universidade, é por isso que
que o governo não exige, né, também a formação acadêmica, mas que tinham uma ideia muito legal e que queriam desenvolver, né, e só precisavam do right environment para poder fazer isso, né, e aí o governo criou o Startup Visa pensando nisso. Poxa, eu quero visionários, eu quero pessoas que tenham uma ideia legal, se der certo, estamos felizes, se não der certo, beleza, valeu a tentativa, porque a gente sabe também que uma pessoa que é visionária, se não deu certo uma ideia, vai talvez trazer outra, etc, etc. Então, um programa muito legal, com muitas oportunidades, e aí Visa, né, sabendo ali de todo esse momento da imigração, né, já passou na frente, já ampliou as parcerias que a gente tem para poder proporcionar para as pessoas essa alternativa, né, com mais opções enfim, apresentação para essas incubadoras. A gente também tem uma parceria com Venture Capital, ali é um outro caminho também, mas a gente também tem essa parceria, ou seja, estamos aqui à disposição, a gente está sempre ali, né, entendendo a previsão e trazendo, se preparando, né, ampliando o nosso portfólio para poder ajudar vocês, né? Então, esse é um ponto muito importante. De estudos, eu acho que é muito legal a gente falar também dos programas provinciais que ainda existem, que oferecem uma transição para a imigração quase que direta quando você se gradua, né? Então, assim, ao invés de falar assim, poxa, eu quero um programa mais fácil, mais barato, né? Não que esses programas sejam extremamente caros, mas pensar assim, você tem um perfil para qualificar para um programa que quando você se graduar, você tem um caminho direto para a imigração, né? Isso pode ser muito legal. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Isa? Sim. Muitas províncias têm programas específicos para quem se formou em mestrado ou doutorado, né? E aí, quando a gente fala de província, a gente precisa se atentar aos critérios de cada uma delas, né? Então, dando alguns exemplos para vocês. A BC, né, tem uma lista de instituições e de programas que, se você se graduou em algum curso de mestrado ou doutorado que está incluso naquela lista, você forma e você aplica para a residência permanente, né? Não é seleção, não é pontos. Não é ponto, não precisa de job offer, né? Formou, aplicou. E no caso de BC, nem sequer precisa de inglês. Você pode aplicar, inclusive, sem inglês, né? Você tem a opção de aplicar dentro do Express Entry ou fora do Express Entry. Se for dentro do Express Entry, você vai precisar de inglês por causa do Express Entry. Exato. Mas a gente sabe que algumas pessoas têm, né, aquele impeditivo da língua e elas vão pelo caminho fora do Express Entry e aplicam, né? Sim. A única diferença é o tempo de processamento, mas vai levar ali pro PR da mesma maneira, né? Ontário é uma província que também tem programas, tem um programa provincial específico para Masters e para PhD, né? Sim. Manitoba é uma outra província que também tem. Então, são programas mais facilitados. É mais difícil no sentido que nem toda pessoa tem esse perfil acadêmico para já entrar num mestrado ou num doutorado, né? Mas se você já tem um perfil mais acadêmico, interesse, se você né, já atingiu um nível bacana no Brasil e não quer vir só para mais um curso, você está realmente interessado em melhorar o seu nível, né? É, com certeza, uma ótima oportunidade aí de fazer os dois, né? Sim. Entra, melhora o seu currículo, né? Até mesmo para as pessoas que são de profissões regulamentadas e fazendo um mestrado ou fazendo um doutorado, elas já vão poder atuar na área no Canadá. Sim. Também é uma maneira, né? E facilita a imigração, né? Graduou, aplicou, né? Então, muito interessante esses caminhos. O mestrado também, ele entra como um coringa, porque tem aqueles mestrados de research e os mestrados assim, para quem vai efetivamente atuar no mercado de trabalho, o for profit, digamos assim, né? Não a parte acadêmica, digamos assim. E tem mestrado também, assim, com valor acessível, com... enfim, das áreas mais tranquilas, por exemplo, um MBA, que conta como um mestrado, né? Que mesmo que não necessariamente te dê um caminho para a imigração direto, por exemplo, um mestrado de Business Administration em BC não está na lista, né? Que ele é muito genérico, né? Não é das áreas específicas. Mas te dá pontuação muito mais... digamos assim, interessante para você fazer um programa do Express Entry e um programa provincial também, né? Um diferencial bem competitivo, bem interessante. Então, realmente, de novo, assim, voltando para o planejamento, a entender
qual que vai ser o seu caminho lá no final e criar um processo, né, mais seguro para você, que vai te garantir, vai te dar mais garantias, né, de que você vai ter um caminho ali seguro e mais tranquilo para fazer a transição para a residência permanente, né. Não significa que todo mundo que fez um MBA em BC vai estar tranquilo, mas sem sombra de dúvidas, aumenta suas chances também, né. A gente tem que olhar, claro, cada caso. Exatamente. O francês, né, tem sido, assim, não só um diferencial competitivo para o processo federal, mas também inserido ali em várias províncias, né, como um diferencial competitivo, né. Ontário chama quem fala francês também, mesmo quem está fora do Canadá. Mesmo quem está fora, e antes a gente via que até o stream de francês era uma pontuação muito alta, Sim. né? Depois que a esfera federal começou a facilitar ainda mais o francês e fazer as rodadas com uma nota de corte muito baixa, a gente viu a província de Ontário desesperada. Exatamente. Né? E eles começaram a fazer mais rodadas de francês com uma pontuação de corte muito menor, muito Sim. menor. Então, para quem tem também o nível de CLB 7, né, de francês, que de novo é um intermediário aí, além de ter essa chance de entrar direto aí pelas rodadas federais, Ontário tem um estímulo específico, BC começou a dar 10 pontos adicionais para quem tem um CLB 4 de francês. O CLB 4 é um muito básico. básico. Então é coisa assim, daquelas pessoas que a gente começou a usar como estratégia, né? Do mesmo jeito que a gente falou que BC começou a fechar um pouco o círculo, começou a ficar mais difícil, a gente tem usado o francês como estratégia para aumentar a pontuação daquelas pessoas que, né, estão precisando de um empurrãozinho. 10 pontos num convite provincial, né, no seu perfil provincial, considerando a LBC, é muito considerável. É muito então, muito interessante. Um estudo aí para você atingir um básico de francês não é tão difícil como, de repente, um CLB 7, né? Sim. Então, a gente vê que a Alberta prioriza, né, o francês, então já tá ali no site deles que quem tem o francês como primeira língua tem chances maiores de receber um Notice of Interest para aquelas pessoas que estão no Express Entry, né? New Brunswick tem um programa específico para quem é de francês. Esse programa está pausado neste momento, mas pode voltar a qualquer momento, Sim. né? Além disso, o New Brunswick, a gente vê que eles priorizam. Então, assim, New Brunswick é uma província que abre muita feira de recrutamento, Sim. né? E dos clientes nossos da Evisa que participaram dessas feiras, né, mais recente, os que foram chamados eram justamente os que tinham francês. Sim. Então, a gente tem visto que a província também está priorizando, né? Então, de uma forma geral, a gente tem visto o governo desesperado, né, o governo federal desesperado pelas pessoas que falam francês e tem feito medidas para atrair essas pessoas, e as províncias também, né? Então, francês, sem sombra de dúvida, é a porta, assim, do sucesso para o Canadá. Com certeza. Mas não a única porta, né? Não, então, a única. Tem várias opções aí pra gente discutir, pra gente planejar, ou seja, imigração é possível, o Canadá quer imigrantes, o Canadá precisa de imigrantes, mas também está mais seletivo, não por conta, enfim, de estar restringindo a imigração, mas sim porque o número de pessoas que procuram agora o Canadá como destino, né, para emigrar, para ter uma vida melhor, tem aumentado consideravelmente, né? Todo mundo quer vir para o Canadá. Quando eu vim para o Canadá, há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, tinha pessoas que nem sabiam sobre o Canadá, assim, nunca nem tinham ouvido falar do Canadá. Era muito engraçado. Canadá? Mas por que você vai para o Canadá? É tão frio. Urso polar, iglu. Né, exatamente. E não, né, hoje cada vez mais as pessoas têm tomado conhecimento que o Canadá, a gente não vai morrer congelado aqui, né, que aqui é um país seguro, com qualidade de vida, etc. Então, essa notícia está se espalhando, né, e aí com isso mais e mais pessoas, não só brasileiros, né, de todo mundo, querem vir para o Canadá. E é isso. Tem algum final remark antes de a gente concluir esse vídeo de hoje? Não, eu acho que é isso. Acho que realmente é entender o seu perfil, estratégia, termos de tempo, né? Linha do Sim. tempo é muito importante. Tem gente que quer estar no Canadá o quanto antes, vai falar, bora, programa de estudos, então, Sim, que é um caminho mais rápido, digamos assim, né? Mas é entender exatamente o que você quer, o seu perfil, traçar um plano específico através disso para que você possa atingir, né, a residência permanente de maneira mais simples e mais rápida, né? Não sofrida, né? Então, estar
pronto, estar preparado para realmente alcançar esse objetivo, mesmo que seja um planejamento a médio prazo, de 1, 2, 3 anos, né? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Obrigada, Isa, por Eu que agradeço. aceitar estar aqui comigo. Você foi excelente, adorei muito ter esse bate-papo contigo. Espero que vocês tenham gostado também. E nossos dados de contato estão abaixo. Se você gostou desse episódio, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Beijo, até a próxima. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.